Olá, gente querida! Boa noite, graça e paz. No ar a partir de agora, programa Falando de Cristo aqui na Rádio WF Web. Em minhas mãos, como sempre, né? A Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Graça e paz. Cumprimento você que está ouvindo aí a nossa rádio, aí através do aplicativo mais querido do Brasil, Rádio WF na web. Estamos aí pregando a palavra de Deus. E a partir de agora também aqui no Facebook, eu quero cumprimentar todos os nossos queridos amigos, sejam todos bem-vindos, eu de cá, você de lá, em minhas mãos ela, ó, a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus. Cumprimento também os amigos que estão nos ouvindo através do nosso site radiowf.net. E você que vai ouvir também no canal Falando de Cristo na Estrada, o nosso abraço, muito obrigado, compartilhe aí, deixe o seu like, né? Se você ainda não se inscreveu no canal Falando de Cristo na Estrada, ó, se inscreva, nos ajude aí. E a partir de agora aqui no Facebook, bora compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença mais uma vez, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, lhe agradecemos porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de estudar a sua santa palavra, que o seu Santo Espírito esteja com cada irmão e irmã, que o Senhor possa estar em cada lar, que nos capacite, Senhor, e seja o nosso professor, que aceite os nossos pedidos e os nossos agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já compartilhou aí? Se não compartilhou, compartilhe, né? Vai ser um prazer ter você aqui nos ajudando. Já agradeço a Nortetel Rolinet. Através da internet fibra da Nortetel Rolinet, a gente chega até você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Portanto, muito obrigado a Nortetel Rolinet. Obrigado a Canopus Motos, concessionária Honda. Obrigado também ao Trento Materiais para Construção. A nossa maior obra é ter você como cliente. Pratique esporte, pratique karatê com a Academia Pequeno Dragão, Xian Silvio Roberto. E muito obrigado à Relojoaria e Ótica Safira, que já está com a promoção especial do Dia dos Namorados para você comprar aquele presentão na Relojoaria e Ótica Safira. E agora, deixa eu cumprimentar você mais uma vez aí na página da Rádio WF no Facebook. Eu vou ver o som, como é que tá chegando. Graças a Deus, muito bem. Quero cumprimentar aqui a dona Beatriz, a Meire, meu amigo Tizil, Elton, seja bem-vindo aí, o Anderson Alonso, tudo bem, Anderson? Como é que você tá, meu amigo? Quero cumprimentar também aqui a Miriam Xavier, os amigos que estão chegando aí para nos ajudar a fazer o programa, sejam todos bem-vindos. E a página muito bem alimentada pela minha esposa, dona Vilma, tá ali já compartilhando, minha parceira de estrada, aí no Falando de Cristo na Estrada, né? Tá ficando legal o nosso canal. Já entrou lá? Já se inscreveu? Coloque também o sininho de notificação, né? A semana que vem vou voltar lá para a Tarilândia trabalhar. E aí eu quero ver se eu filmo uma igreja lá em Tarilândia, né? Depois nós vamos fazer Brasilândia e irei fazer também Costa Marques e Seringueiras. Tudo isso até o dia 17. Eu quero ver se eu filmo algumas igrejas e alguns lugares interessantes e bonitos para usar esse lugar interessante que é a criação de Deus para transmitir a palavra que é de Deus, né? Então, siga a gente aí no canal Falando de Cristo na Estrada. Minha esposa Vilma alimenta muito bem aqui a nossa página e também agora o Instagram Falando de Cristo, tá? Ela vai dar o endereço para mim ali, acho que não sei se tem arroba, né? Mas no Instagram aí Falando de Cristo para você acompanhar aí através das fotos. A gente vai contando um pouco do nosso dia a dia de missionários evangelistas. Bom, aqui no Facebook nós temos a lição todos os dias, nós temos a lição na rádio, aí na Rádio Falada e também lá no site Rádio WF nós temos o nosso guia, o nosso material de estudo, né? E aqui no Facebook, além do material de estudo, você tem aí mensagens de reflexão, vídeos pela manhã, o nosso programa fica gravado aí também todos os dias, tá bom? Já compartilhou? Já se inscreveu? Gente, estamos chegando aí a 5 mil, só falta você, menos de 100 pessoas, eu acredito aí, né? Tava 4.870
130 pessoas já inscritas, né? Então, já, 130 pessoas aí pra gente chegar a 5 mil e fazermos o lançamento oficial do Falando de Cristo na Estrada. Se você ainda não segue aqui, siga aí, se inscreva, coloque o sininho de notificação, compartilhe, chame as outras pessoas também, né, para estar seguindo a nossa página aqui, tá? Vai ser um prazer, tá? Bom, vamos começar o programa, nós já oramos, já falamos com Deus. Irmãos, nós hoje vamos tratar da lição número 9, nós vamos falar do sinal da aliança, tá? E este estudo do sinal da aliança é o último tema da aliança sinaítica, 3 lições que nós estudamos aqui, né? Então foi uma lição realmente muito importante. Eu amei essa lição, tá? Eu amei essa lição. E a partir de amanhã, se der tempo, eu espero que dê tempo de eu terminar hoje, senão amanhã eu fecho o sinal da aliança, né? E aí nós vamos entrar durante 4 semanas, lição 10, 11, 12, 13, falando sobre a nova aliança. Todos nós estamos inseridos aí na nova aliança. Podemos ter aí algumas divergências, né? Nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos numa aliança que percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é a promessa de Deus, a aliança eterna, feita lá em Gênesis. E as outras alianças são desdobramentos. O que é desdobramento? Deus ele vai ampliando essa revelação. O que é aliança? Aliança é o plano de salvação, né? Então, lá em Gênesis 3,15, ele diz, olha, vocês 3, venham cá, quero conversar com vocês, né? Ali está Satanás, que é o inimigo de Deus e nosso inimigo também, mas lá estão Adão e Eva, e fala, olha, Adão e Eva, para vocês 2, tá? De vocês 2 aí virá um descendente, e esse descendente irá pisar a cabeça da serpente aí, vai esmagar, vai matar a serpente. A serpente vai ter poder de ferir o calcanhar dele, né? Mas ele vai esmagar, tá? Então, o Salvador já é prometido. E, aliás, é eterno porque antes dessa conversa lá no Jardim do Éden, né, João vai receber a mensagem de Deus dizendo, olha, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o plano já havia sido estabelecido antes. Então, ela é eterna. Então é maravilhosa. E a gente vai tendo desdobramento, ampliação desse conhecimento, desse plano de salvação, né? Eu já preguei nas igrejas, já preguei aqui, já falei com Abraão. Abraão, você viveu em que aliança, né? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, como é que você foi salvo? Eu fui salvo pela graça, porque Abraão, lá em Gênesis 15:6, ele creu no Senhor. Gênesis 26:15, o resultado, ele passa a obedecer os mandamentos, as leis, os estatutos de Deus. Primeiro, justificação. É sempre Deus que procura, né? E o homem agora é justificado pela graça, pela misericórdia, não pelas obras. Convoquei Moisés, como é que você aí na aliança sinaítica, você e o povo da sua geração, como é que vocês foram salvos? Pelas obras da lei? Já que vocês receberam a lei lá no Monte Sinai? Ou pelos ritos do santuário? Ele fala, não, né? Deus nos alcançou, Deus nos liberta da condenação da morte de Faraó, nos tira da servidão do Egito, onde nós ficamos lá 430 anos, ele nos liberta, isso é graça, né? Ele nos liberta, a gente não tinha valor nenhum, ele nos escolhe, tá? Agora, depois que nós o aceitamos como Salvador, aí ele nos faz a proposta da aliança e nós aceitamos entrar nessa aliança, não para desobedecer, ele sabia o que era melhor para nós, e ali ele vai revelando, ele vai ampliando o conhecimento do plano de salvação através dos ritos, né, que acontecia ali a gente pode falar, né, que é o início da igreja, né, ali naquele templo, né, ali tinha a expiação, o animal, né, o cordeiro, que já prefigurava Jesus Cristo, o derramamento do sangue, o sacerdote, né? Tudo isso. O sumo sacerdote que fazia expiação uma vez por ano. Até os pães da preposição representa Cristo. As 7 lâmpadas representam Cristo. A água da pia representa Cristo. Ali já tem o evangelho. E eu preguei também, ontem eu tive o privilégio de pregar lá na Pioneiros, amanhã vai estar já no Falando de Cristo na Estrada, sobre o rei Davi. O rei Davi, ele vai pecar, cometer adultério e comete também assassinato, né? E rei Davi passa um ano doente, com justificativa própria, sem conseguir se arrepender, ficou doente. Está lá no Salmo 32, né? E no Salmo 51, que o pano de fundo histórico está lá em 2 Samuel, capítulo 11. E chega o momento que Davi ele confessa ao Senhor. Então, nós temos agora mais uma ampliação, né? Para que os nossos pecados sejam perdoados. Jesus pegar os nossos pecados, jogar no fundo do mar, não se lembrar mais, precisa de ser confessado. Você tem que confessar os seus pecados, porque se você não confessa seus pecados, você está usando justiça própria. E nossa justiça é pano de imundície, não vale nada.
Então, Davi, o rei, ele confessa, né? É claro, Deus manda Natan ir lá, chamar a atenção dele e tal. Ele confessa, e quando ele confessa, quanto tempo Deus demora para perdoar ele? Imediato. Deus tem paciência, longanimidade, e quando você entra nessa comunhão, fala, Senhor, abre o coração, eu pequei. E ser qual for o pecado. O Salmo 32 tem 3 tipos de pecado ali, né? Qual seja o seu pecado, ele pega, joga fora. Quando ele tira, é como ele estivesse tirando sua roupa suja. Lembra lá o que Deus vai falar sobre isso? Ele tira a sua roupa suja, mas aí você ainda está nu, e nudez ainda é símbolo de pecado, ele veste você com a própria justiça dele. Isso é uma maravilha, né? Então você vai vendo, irmãos, através da Bíblia, esse plano de salvação que nós chamamos de aliança, a promessa eterna de Deus, vai se ampliando. Deus vai melhorando cada dia mais. A Bíblia não, caiu de uma vez, né? Mais de 1.500 anos, mais de 40 autores, né, para escrever, tá? Todos inspirados pelo Espírito Santo. Então, é uma maravilha. Já pegou sua água para acompanhar? Então, a Bíblia ela é uma maravilha. Tá? Nesse percurso todo, ela vai se complementando, se conversando entre si. Eu estou realmente muito feliz com esta lição, a promessa eterna de Deus. E hoje, o sinal da aliança. Quero cumprimentar o Birajara dos Santos. Boa noite, lá de Rio Grande do Sul. Tupanciretã, Rio Grande do Sul. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe você aí, tá? Bom, falta só você compartilhar para a gente começar a ler aqui. E eu vou ler já. O verso para memorizar deste sinal da aliança. Né? Bom, alguns vão falar, lá vem o Vanderlei com essa história de sábado. Toda lição, da mais simples, né, ou a última lição que nós falamos de Isaías, chega um momento que a lição de Isaías vai, e chega no sábado. Nós estamos falando de aliança. Chegou o sábado na aliança. O que é que tem com esse sábado? Gente, eu não posso pular a Bíblia, né? Tem muitos pastores, muitos pregadores, que quando chegam num assunto que não interessa para ele ou para a doutrina que ele prega, ele pula. E eu não posso fazer isso. Tá? Como atalaia de Deus, se eu fizer isso, ele vai chamar a minha atenção. Eu vou falar para você e é você que toma a sua decisão. Esse acerto de contas é você que faz. Se você tem dificuldade aí, peça ajuda ao Espírito Santo. Não importa qual a sua religião, é a Bíblia, é a Bíblia. Quem vai falar aqui é Deus, tá? Eu apenas vou reproduzir o que o Espírito Santo inspirou ao autor. Tá? Quero cumprimentar a minha irmã Deolice. Tudo bem, Deolice? Então, aqui em Gênesis capítulo 31, verso 16, diz: olha, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Quando alguém pega um texto isolado, e é um perigo pegar um texto isolado, fala, aí, eu não falei para vocês que o sábado era para o povo de Israel? Está escrito aí, ó, Êxodo 31, 16, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Eu falei, tá certinho. Só que você não pode tirar o texto fora do contexto. Né? Nós precisamos examinar o todo, né, Jailma Felipe? Nós precisamos examinar o todo. E eu quero convidar você para examinar a palavra de Deus junto comigo. Permita o Espírito Santo falar a teu coração agora, tá? Eu vou estar em espírito e oração lendo que você também esteja. Os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua. O que é perpétua? Ou, em outras traduções, eterna. Assim como a promessa é eterna, aqui a palavra perpétua, a palavra eterna, de geração em geração. Ok? Os filhos de Israel guardarão o sábado para quê? Celebrando por aliança perpétua. Então, qual é o estudo de hoje? É o sábado como sinal. Sinal da aliança, sinal do Deus como Criador, sinal de Deus como libertador, sinal de Deus santificador. Tudo isso. É muito rico esse estudo aqui. Então, irmãos, eu quero pegar um texto do autor, podia pular esse texto aqui, que ele vai ser bem enfático em relação ao sábado, mas eu vou ler para você o que o autor escreveu. Ele diz, o sábado é como um prego martelado que, com regularidade constante, nos faz voltar cada semana ao fundamento de tudo que somos ou podemos ser. Estamos sempre tão ocupados, correndo atrás de nossos afazeres, ganhando, gastando dinheiro, correndo para lá e para cá, indo a todos os lugares. Mas então chega o sábado, que nos conduz novamente ao nosso fundamento, o ponto de partida de tudo. Pois que tem significado para nós, para a nossa
existência, porque Deus nos criou e Deus criou também o sábado. Com incessante regularidade e sem exceções, o sábado surge silenciosamente no horizonte em cada fresta e fissura da nossa vida. Ele nos lembra de que tudo pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui. O Deus que no princípio criou os céus e a terra. Um ato que continua sendo o fundamento de toda a fé cristã. Qual é esse ato da fé cristã? Que Deus, ele é o Criador. E do qual o sábado é um sinal irrefutável e insubstituível. O sábado como sinal da criação. O que nós vamos ler na lição número 9, o sábado como aliança? Qual que é a origem do sábado? Já pensou aí? Qual é a origem do sábado? Muita gente fala, irmãos, que o sábado tem origem, o sábado foi dado para os judeus lá no Monte Sinai. Será que é verdade? Permita a Bíblia te falar isso hoje, tá? Quais são as evidências que provam que o sábado existiam antes do Sinai? Ah, tem evidências? Sim, eu quero que você fique aí. A gente vai mostrar algumas evidências bíblicas. E o que é que torna o sábado um sinal da aliança tão própria, né? Porque não sou eu que estou inventando aqui, eu acabei de ler aqui, né? Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração, tá? Vamos falar de origens do sábado. Muitas vezes nós ouvimos a expressão o antigo sábado judaico, né? A gente ouve muito isso daí. Aliás, se você tiver a oportunidade de ler, né, a carta do Papa, né, tá aí na internet, ele fala do sábado. E ele diz que toda a humanidade deve sim guardar o sábado como o antigo sábado judaico, porém no dia domingo. Ele fala todas as referências do sábado do quarto mandamento, mas substituindo para o domingo, né? No entanto, as escrituras deixam claro que o sábado ele existia muito antes do povo judeu. A sua origem, ela está onde? A origem do sábado, irmãos, está na semana da criação. Então a pergunta é, quando claramente o sábado foi estabelecido? Quem é que vai ter que responder? É a Bíblia, lembra? Né, Jailma? A Jailma colocou que até na eternidade iremos adorar de um sábado ao outro. O sábado ele vai percorrer toda a história. Falou certo aqui a Jailma. Então, Êxodo capítulo 20, verso 11, responde quando claramente o sábado foi estabelecido. A Bíblia diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém? Então, será que o sábado, a origem é lá no Monte Sinai, quando Deus deu ali os 10 mandamentos, e o sábado, né, é o 4º mandamento? Ou é na semana da criação? Claro, na semana da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o que fez? Descansou o Senhor no dia do sábado e o santificou. Lembra que um dia eu respondi aqui, por que você guarda o sábado? Alguns irmãos, né, dizem, eu guardo o sábado porque está nos 10 mandamentos. Eu guardo o sábado porque Jesus guardou. E as pessoas que viveram antes de Jesus, ele vai dizer, não, eu guardo o sábado porque Deus guardou. Está vendo como que percorre toda a história? Eles guardavam o sábado porque Deus havia guardado. No Novo Testamento, nós guardamos o sábado porque Jesus guardou, Deus guardou. Aliás, os apóstolos guardaram, Maria guardou, né? Todos guardaram. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que guardar o sábado. Para quê? Olha o que Jesus fez. Ele abençoou o sábado. Nós somos discípulos, nós temos que fazer igual a quem? Ao mestre. Abençoar o sábado. Usar o sábado para abençoar as outras pessoas. Depois ele fez o quê? Ele descansou, abençoou e o santificou. Né? É um dia santo, um dia separado para algo especial. Bom, em Gênesis capítulo 2, verso 2, não identifica ali o 7º dia como sábado, né? Apenas fala, em 6 dias fez, no 7º descansou, né? Abençoou e o santificou. Então, ali não revela que o 7º dia como sábado, né? Está lá escrito, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito,
descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, verso 2. Né? Mas lá em Êxodo 16, 26 e 29, nós temos aí, né, o sábado sendo identificado como o sétimo dia. É a própria Bíblia que vai revelando. Então, a palavra descansou no hebraico, sabat, está relacionada ao substantivo sábado ou shabat. A palavra sábado não é empregada aqui em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia como o sábado, diz J.F. Waterman, na sua passagem que ele escreve Instituição Divina, né? Sábado como dia do Senhor para toda a humanidade. Ele escreveu isso em 1975 e ainda hoje a gente estuda isso aí na universidade em teologia, né? Então ele vai estar dizendo que a palavra sábado, ela não é empregada em Gênesis 2, 3, mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia como o sábado. Então, evidentemente, Gênesis 2, 2 e 3 ensina a origem e a instituição divina do sábado como dia de bênção para toda a humanidade. Não tinha judeu ali, não tinha brasileiro, não tinha americano, tá? Ali, na criação, Deus tinha feito a humanidade. Minha professora Shirley, professora de História, gosta muito desse tema, né? Ela ama esse tema. Né? Birajara Santos, Sirene Baida, sejam bem-vindas e bem-vindo. Então, aqui então nós estamos vendo, né? Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, a origem e a instituição divina do sábado como um dia de bênção para toda a humanidade. O que mais foi criado nesse dia aí? Por exemplo, o casamento, né? O casamento foi criado também antes do pecado, né? É uma instituição sagrada, é uma instituição divina, ainda defendida por todas as denominações cristãs. Outra coisa que foi instituída aí, o trabalho. Alguém fala, se eu descobrisse quem inventou o trabalho, eu mataria. Quem inventou o trabalho foi Deus, né? Lá no jardim do Éden, né? Foi Deus que inventou o trabalho. Então, não pensa aí que você vai matar quem inventou o trabalho. Outra coisa, outra resposta, né? Lá de Gênesis, capítulo 2, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tem uma perguntaiada na internet. Veio a galinha, né? Nós que somos criacionistas, acreditamos que Deus é o criador de tudo, ele faz primeiro a galinha, o gado, depois vem os ovos, tá? Então, a Bíblia ela é uma enciclopédia, tá? Lá em Marcos, capítulo 2, verso 27, Jesus ele faz uma declaração importante. Ele declara que o sábado foi feito por quem? Por causa do homem, né? O que sugere a humanidade em oposição apenas aos judeus. Alguns falam, não, o sábado foi feito pelo judeu. E aí a Bíblia fala, não, o sábado é uma instituição divina criada lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. E Jesus, ele vem e reforça, não, o sábado foi feito por causa do homem, sugerindo a humanidade, não apenas para o povo judeu, tá? Lá está escrito, né? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem, até do sábado é o Senhor. Amém? E tem muita gente que faz uma separação entre Jesus e Deus, né? Como se Jesus fosse aquele molecão rebelde, cheio de tatuagem, com bonezinho para trás, e que se opõe a tudo que o pai fala. E não, gente, quando Deus fala, é Jesus falando. Se a instituição do sábado está lá em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, e depois ele pede para o povo lembrar e registra isso com o próprio dedo nas tábuas, é Jesus que fez aquilo lá, tá? Não tem oposição. Então, qual é a outra pergunta? Qual é a outra pergunta? Por que o próprio Deus descansou no sétimo dia? Deus precisava descansar? Ou qual foi o propósito, né, de seu descanso? Para que serviu isso? Essas perguntas todas, né? Por que Deus descansou no sétimo dia? Você já parou para pensar? Né? Bom, a resposta, a maioria, né? Eu vi ontem na escola sabatina, o pessoal falou, não, para dar exemplo para a humanidade e estar com os seres humanos. Né? Para dar exemplo para a humanidade. E aí lembra que eu falei? Às vezes as pessoas falam, eu guardo o sábado porque está nos mandamentos de Deus. Não, eu guardo o sábado porque eu sou discípulo de Jesus. Jesus guardou o sábado, então eu também vou guardar o sábado. Né? Você vai ver plenamente aí a Bíblia dizendo onde estava Jesus no sábado. Ele estava lá na sinagoga, ele estava fazendo bem, ele estava curando, ele estava pregando a palavra de Deus. Né? E antes de Jesus
As pessoas falam, eu guardo porque Deus, ele descansou nesse dia, né? E ele vai dar exemplo e depois ele vai instituir, né, esse dia como um dia de descanso, um dia santo, um dia abençoado. Então, agora, alguns comentaristas sugerem aí que Deus precisasse de descanso físico após a criação, né? E diz que o propósito de seu descanso não foi para dar o exemplo, foi por necessidade. Eu discordo disso daí, tá? Eu discordo. Deus, ele não precisava descansar. Ele deu apenas como exemplo. O ser humano também deve trabalhar 6 dias e descansar no sábado, o 7º dia. O teólogo Karl Barth, estudei muito ele, e ele não é adventista, não é judeu, tá? Karl Barth, ele sugeriu que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança de graça, na qual a humanidade foi convidada a descansar com ele para participar do descanso de Deus. Ele tira isso daí, principalmente de Hebreus. Quando é que Karl Barth escreveu isso? Em 1958, livro Edimburgo, Escócia, T&T Clark Limitada, 1958, página 98, né? Church Dogmatics. Karl Barth, ele vai escrever que ele sugere, né, que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança da graça. Lembra que eu falei que Deus, ele faz 2 alianças? Lá em Gênesis, com Adão e Eva, uma antes do pecado e uma outra aliança imediata logo após o pecado. Então, após a criação, o ser humano foi chamado ao descanso na comunhão com o Criador. Ninguém estava cansado, né? O sábado, ele é o ponto alto semanal da vida com Cristo. Relacionamento, né? De imediato, Deus já estabelece a aliança. O que é a aliança? O relacionamento, né? A aliança na Bíblia é muito mais do que um acordo comercial. A aliança na Bíblia é um relacionamento pessoal. Lá no Jardim do Éden foi isso. Deus fez o homem e a mulher sopra ali o fôlego de vida, eles tornam agora seres viventes, vai falar o que eles vão fazer, isso e aquilo, e Deus já tira esse momento relacional, estabelece já a aliança. Amém? Bem, eu falei para vocês aqui então que o sábado ele está antes do Sinai, né? Alguns falam, o sábado foi dado para o povo judeu após a libertação dos 400 anos que eles ficaram presos lá no Egito. Falso ou verdadeiro? Falso. Isso é mentira. Tira isso da sua cabeça, tá? Quem pregou isso para você aí não conhece minimamente de Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Tem que orar muito, tá bom? Êxodo capítulo 16, verso 23. Abra sua Bíblia aí. O contexto aqui de Êxodo, capítulo 16, 23, está antes do Sinai, tá? E aqui diz assim, ele respondeu, isto é o que disse o Senhor. Moisés está falando com o povo ali. Isto é o que disse o Senhor. Quem é esse Senhor aqui? Deus. Yahvé, o Deus da aliança. Senhor maiúsculo, Yahvé, o Deus da aliança. O que ele diz? Amanhã é repouso. O santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. O contexto histórico aqui está antes do Sinai. E aqui Deus está falando para o povo. Olha, amanhã é repouso, tá? Amanhã é o sábado dedicado ao Senhor. Ao Deus Yahvé, ao Deus da aliança. Então, vocês vão pegar o maná hoje, fazer tal, né? Porque amanhã não vai ter. Quando você examina Êxodo capítulo 16, a história do maná concedida ao povo de Israel lá no deserto, antes do Sinai, você vai observar o que esse relato está revelando. Primeiro, apenas uma porção regular do maná podia ser usada a cada dia. Mas no 6º dia, caía uma porção dobrada, e essa porção dobrada devia ser colhida. O maná não caía no dia de sábado, não era dado no dia de sábado. Terceiro ponto, a porção extra necessária para o sábado era guardada sem estragar do 6º para o 7º dia, enquanto o maná não se conservava nos outros dias. Se qualquer outro dia da semana, na segunda-feira, ele pegasse dobrado, estragava, fedia, dava bicho. Mas na sexta-feira, ele pegava a porção dobrada, porque no sábado não tinha, e não estragava. Agora,
Qual é a pergunta o que essa história revela sobre a santidade do sábado? Antes da promulgação da lei no Sinai. Êxodo capítulo 16, verso 23, 30. E disse-lhes, e vocês estão vendo aqui que eu estou dando a resposta bíblica, tá? Êxodo 16, 23 em diante, leia aí na sua Bíblia. E ele disse, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo dia, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, tudo que sobrar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte. Mas como Moisés tinha ordenado, não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo, como sempre, saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor, agora olha a repreensão de Deus, da aliança, Yahvé. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele, no 6º dia, vos dá o pão para 2 dias. Cada um fica em seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Depois dessa repreensão, assim repousou o povo no 7º dia. Amém? Irmãos, isso aqui é fantástico. O autor respondeu muito simples. Ele falou assim, Deus santificou o sábado antes da promulgação da lei no Sinai. Ponto. Ponto. Então agora você sabe que o sábado, esse sábado santo por Deus, ele está promulgado antes do Sinai. Tá? Então se alguém falar para você que o sábado foi dado para os judeus lá no Monte Sinai, xizinho aí, tá? É falso. Ele foi dado da criação e aqui nós estamos no contexto de Êxodo 16 do Maná. Agora, eu coloquei mais aqui, Ontem eu não fui o professor da Escola Sabatina, mas eu coloquei mais dentro desse texto, O que essa história revela sobre a santidade do sábado antes da promulgação da lei no Sinai? Como eu gosto de aplicar também para o dia de hoje, eu coloquei, primeiro, é Deus quem cuida. Deus, ele nos liberta. Ele vai nos libertar para quê, irmãos? Ele vai me libertar da escravidão do pecado para quê? Para que eu seja parte dessa nação santa, sacerdócio real. Ele vai me dar dom para fazer isso que eu estou fazendo agora, para falar do seu amor, para falar da sua graça, para convidar a você para esse reino de sacerdote, convidar você para aceitar ser princesa e príncipe, porque ele é rei e nós somos o cordeiro junto com Jesus, Chamar você para receber essa bênção do perdão dos seus pecados, a libertação total. Então, Deus, ele faz e ele cuida. É ele que cuida. Muita gente fala, não, eu como picanha, eu como isso, eu como aquilo, eu asso carne porque eu trabalho, eu ganho o meu dinheiro, bate no peito, eu posso. A gente vê muito isso, Principalmente agora nas redes sociais. Algumas pessoas faltando comida em casa e outros lá mostrando, a diversidade de marcas de cerveja, de vodka. E ele se orgulha de mostrar, pensando assim, não, eu sou o cara, o meu trabalho, a minha inteligência me dá esse sustento aqui. Não, você está enganado, meu irmão. Você está enganado. É Deus, aqui nós estamos vendo, é Deus quem cuida. É Ele que dá a providência, Ele liberta e Ele cuida. Deus cuidará de mim. Tem um hino lindo assim, Segundo ponto, que não trabalhar no sábado, reservar o sábado para o Senhor, não me fará passar fome. Irmãos, a primeira vez que eu aceitei Jesus foi nessa igreja adventista. Não foi na igreja adventista 7º dia a primeira vez, Há muito tempo atrás, na minha criança, eu fui batizado na igreja católica. Arrumei confusão com o padre na crisma, porque já a gente se confrontava a respeito do estudo da Bíblia, mas eu sempre frequentava a igreja que a minha avó ia, igrejas evangélica, pentecostal, Aqui morei em frente à Wesleyana, a igreja Wesleyana me recebeu muito bem, e eu ia, mas eu frequentava, E depois, a primeira vez que eu aceitei Jesus, que desci as águas, foi na igreja
é adventista do sétimo dia, eu tinha lá carro de som, prestava serviço para muitas lojas lá em Ji-Paraná. E quando eu cheguei para as lojas, falei, olha, a partir de tal dia agora, entendo, eu não trabalharei mais no dia de sábado, né? Eu lembro que teve um cidadão, ele falou para mim, e eu não vou falar qual é a denominação religiosa dele, mas ele falou, olha, então de hoje em diante você não trabalha mais na minha empresa. Eu falei, ok. E as portas se fecharam, mas como se fosse uma porta corrediça, né? Aquela que passa fechando e vai abrindo, né? E melhor fase da minha vida, né? Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família. Eu entendi o que é ser cuidado por Deus. E eu tenho muito a agradecer a Deus por isso. E esse mesmo personagem, depois, uma semana depois, fez de conta que nem tinha falado aquilo comigo e como me contratou, me pagando bem mais. Quando eu retornei para a casa de Deus agora, cerca de 3 anos, aliás, dia 18 agora, se eu não me engano, eu quero até pegar ali depois o meu certificado de batismo, né? Vai fazer 3 anos. Eu sou caçula, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, já voltei pregando a palavra de Deus, né? Deus, ele me encontrou, me salvou. Eu estou aqui nesse processo, como caçula, né? Aprendendo a sua palavra e já ajudando aqui alguns irmãos também a compreender, lendo a Bíblia, né? Quem ensina é o Espírito Santo. Ele é o professor, eu estou lendo, né? E também foi assim, eu cheguei para algumas empresas, né, e falei, olha, eu sou um seguidor de Jesus. Jesus, ele guardou o sábado, Deus, Pai, guardou os sábados, discípulos guardaram o sábado, Maria guardou o sábado, eu também guardarei o sábado, né? Não para ser salvo, mas porque ele já me salvou do mundo e agora como sinal dessa aliança, para que todos vejam que Deus tem um povo na terra que ele cuida. Eu não vou passar fome, graças a Deus. A minha vida é muito, muito melhor do que antes, tá? E eu agradeço a todos aqueles que contratam o meu serviço. Quando eu falo da Rolinete aqui, né, a Nortetel, o Alexandre, a família deles são católicos, eles me abraçaram, me deram o sábado e graças a Deus, a seu Roberto, Dona Idê, do Trento Materiais, são católicos, me abraçaram, né? Todos esses que eu cito aqui, né? A Academia Pequeno Dragão, todo ano me dá um presente, um instrumento de trabalho, eles também são católicos. A maioria dos equipamentos aqui são minha tia, né, que patrocina, que me patrocinou, o notebook, foi ela que me patrocinou, a Foxrite, a nossa Scarlett ali, que é a placa de áudio, foi minha tia, sabe? Eles são da Cristã Maranata, não são guardadores do sábado. Mas sabe, eles sabem que eu guardo o sábado como resposta, falo, sim, Senhor, aqui estou. Então, quando eu vi essa lição, eu coloquei, né? Primeiro, a Êxodo 16, a gente lembra que é Deus que ele salva, ele havia salvado o povo da servidão do Egito, da escravidão, e Deus aqui, que é ele que vai cuidar do povo ali. E outro detalhe, você deixar de trabalhar no sábado, reservar o sábado para o Senhor, não vai te fazer mais pobre, você não vai passar fome por isso. E terceiro ponto, que o povo é teimoso desde aquela época, né? Agora, veja bem, o povo foi teimoso. Chegou no dia do sábado, alguns saíram para ver se era verdade o que Moisés estava falando. O que aconteceu? A repreensão de Deus aqui, né? Então disse o Senhor Yahvé, o Deus da aliança, a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Severa, cara. Severa, né? Então Deus, ele santificou o sábado antes da promulgação da lei lá no Sinai. Primeiro, para você entender que é ele que, o sábado aqui, ele apresenta como um sinal de libertação. Deus liberta o povo. Agora, como um sinal de que Deus é aquele que cuida, é Deus que dá a providência do alimento, né? Que se você trabalhar no dia de sábado, você deixar de trabalhar no dia de sábado, reservar o dia de sábado para o Senhor seu Deus, não vai fazer com que você passe necessidade, passe fome. E nos lembra que o povo é teimoso, mas que Deus repreende o povo teimoso. Bom, eu citei ainda agora aqui J.F. Waterman, e ele vai dizer, na verdade, o fato de que o sábado era considerado o sétimo dia, a declaração de que o Senhor havia dado o sábado aos israelitas e o registro de que o povo, por ordem de Deus, havia descansado no sétimo dia, tudo apontava inequivocamente para a instituição original do sábado na criação. Ponto final. Se alguém falar coisa diferente para você, você fala, não, o sábado é dado ao povo, né? Mas o sábado, a origem é na criação, tá? Bom,
Deixa eu ver outra coisa aqui. Há muito mais que eu poderia falar aqui de Êxodo, capítulo 16, a respeito do sábado, né? Então, há muito, mas muito sobre o sábado em Êxodo 16, mais do que a gente se vê assim pela primeira vista. Eu citei mais 3 coisas aqui, além do autor, né? Esse trecho ele ensina também que qual é o dia de preparação para o sábado? Sexta-feira. É um dia que a gente se prepara para receber o sábado, para não deixar tudo para a última hora. Qual dia da semana é o sábado? 7º dia. Um dia após a sexta-feira, antes de domingo. De onde veio o sábado? O sábado é eterno, né? Mas ele está lá na criação. Que tipo de dia deveria ser o sábado? Um dia dedicado ao Senhor. Seria o sábado um dia de jejum? Não, sábado não é um dia de jejum. O sábado, ele pode ser prova de lealdade a Deus? Sim. O sábado pode ser uma prova de lealdade a Deus. Bom, falta pouco para terminar o programa. Deixa eu só falar aqui mais um pouquinho sobre sábado como sinal da aliança. Então nós vimos aqui a origem do sábado, aprendemos muito com isso. E eu quero que a Laura, a Jane, a Angelina, que chegaram agora, né, sejam bem-vindas aqui. Vamos falar agora no sábado como sinal da aliança. Êxodo 31, versos 16 e 17 diz: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entenderam aí? Os filhos de Israel guardando o sábado, celebrando por quê? Por aliança perpétua de geração em geração. Entre quem? Entre mim e os filhos de Israel. É sinal para quando? É sinal para sempre. E aí ele diz: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou de todo o alento, de todo o trabalho. Ele se dá como referência, ele se dá novamente como exemplo, né? E aqui ele diz que o sábado é o sinal da aliança. Se todas as alianças é desdobramento da mesma aliança, que é a aliança eterna, a aliança da graça, porque o povo lá no Monte Sinai, durante muito tempo isso caiu sobre as costas dos adventistas. E eu falei, eu precisei ser adventista para entender que não é o adventismo que prega. Isso é uma falsidade, né? Os irmãos dispensacionalistas que pregam a dispensação da lei, dizendo que Moisés, lei, e Jesus, graça, que de Moisés até Jesus é a dispensação da lei e salvação pelas obras. E a partir de Jesus, a salvação pela fé, graça. Não, nós adventistas pregamos que a graça ela é eterna, que ela vem de Gênesis a Apocalipse, que todas as alianças são desdobramentos, tá? Inclusive a sinaítica. Deus, ele liberta o povo. A diferença ali, na aliança sinaítica, que nós estudamos nas lições anteriores, é que agora Deus institui ali, né, o livro da lei, institui ali, dá para eles a tábua com os 10 mandamentos, e ele pede para fazer o tabernáculo e todo o sistema ritual. E agora, já tipificando o cordeiro, o animal que era emolado, o pecador, ele levava o animal até o sacerdote, ele cortava o pescocinho do animal, tinha o derramamento de sangue, e o sacerdote pegava o sangue, espargia ali nos 4 cantos do altar, e entrava no lugar santo e espargia, né, no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Expiação pela graça, não tinha nenhum mérito. O sacerdote olhava agora para o pecador e falava: seus pecados estão perdoados. Mesma palavra que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento: os seus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. O sacerdote, ele não falava eu te perdoo, ele transmitia o recado: os seus pecados estão perdoados. Havia poder no sangue do animal? Não. Havia poder na palavra, única palavra do sacerdote? Não, né? Já prefigurava a salvação da graça, né? Cristo Jesus. Ok? Então, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua, de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é o quê? É sinal para quando? Para sempre. Tá? Então, o sábado, irmãos, é designado como sinal em 4 ocasiões na Bíblia. Êxodo 31, verso 13, Êxodo 31, 17, Ezequiel capítulo 20, verso 12, Ezequiel capítulo 20, verso 20. Agora, qual é a diferença? Muita atenção aqui. Um sinal não é um símbolo, tá? No sentido de que algo que simboliza, algo que representa, ou algo que lembra naturalmente outra coisa qualquer, em virtude de ambas compartilharem qualidades semelhantes. Por exemplo, um punho fechado geralmente denota poder, né? O gavião, Corinthians, né?
o urubu, Flamengo, o porquinho, Palmeiras, né? Então isso aí são símbolos, tá? Na Bíblia, o sábado como sinal funciona como uma marca, objeto ou uma condição exterior cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. Por isso que você, em todo momento que você for, você vai lendo qualquer profeta, maior ou menor, né? Você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ler um evangelista, você vai ler Apocalipse, opa, chega no sábado. Todos, né? Chega no sábado. Por quê? Porque o sábado é isso. Ele é esse objeto ou condição exterior cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. Então, nada no próprio sinal o ligava particularmente à aliança. O sábado era um sinal da aliança. Ele não ligava, ele é um sinal da aliança entre quem? Entre Deus e o povo, de geração em geração. Aliança perpétua. Ah? Por quê? Porque Deus disse que era. Né? Tem muita gente que arruma confusão com Deus. Eu assisti no pregador jovem esse dia, eu até esqueço o nome dele, né, na igreja UNASP, né? Ele falou, olha, se você quiser arrumar encrenca, você arruma encrenca com quem você quiser, né? Pega um boxeador, um lutador de MMA, um cara bom de espingarda, um cara bom de faca, porque se você tiver Deus do seu lado, você vence, porque Crônicas vai mostrar muita coisa a respeito do poder de Deus. O único anjo de Deus matou 185 mil soldados. O diabo é poderoso, a legião de demônios são poderosos, mas se você estiver com Deus, você vence todos. Mas se você arrumar encrenca com Deus, meu amigo, ninguém vence Deus, né? Tudo pertence a Ele, ninguém vence Deus. Então não arrume encrenca com Deus. Tá? Não arrume encrenca com Deus. Quem é que diz? Deus. Tá? É Ele que falou que o sábado é um sinal de aliança entre Deus e o povo de geração em geração. Apenas porque Deus disse que era, ponto final. Se você quiser discutir, você discute com ele, né? Não comigo, né? Eu não vou discutir com ele. Então, ele diz aqui no verso 13, Êxodo 31, 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ai, ai. Aqui o sábado vai aparecer também como sinal da aliança, mas como sinal de Deus que santifica. Amém? A pergunta, por que o Senhor usou o sábado como sinal da aliança, né? Por que o sábado é um símbolo tão apropriado do relacionamento salvífico com Deus? Ele que disse. Considerando que um aspecto crucial da aliança é que somos salvos pela graça e que as obras não nos salvam, por que o sábado é um símbolo tão adequado desse relacionamento? Vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a tua obra que Deus criara e fizera. Hebreus 4, do capítulo 1 até... Hebreus capítulo 4, verso 1 até o versículo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Eu li nessa versão, porque a maioria das versões entramos no sábado, repouso sabático. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Esse repouso aqui é o repouso sabático. Mas eu li nessa versão de propósito, tá? Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. Tá vendo? Por que o tradutor, né, usou a palavra repouso? Ele poderia já ter traduzido por sábado. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Onde é que eu estou lendo? Hebreus, capítulo 4, verso 1, 2, 3 e 4. Então, a resposta, né? Para nos lembrar de que assim como Deus descansou, devemos também descansar em sua graça, visto que nada podemos fazer para merecê-la. Irmãos, nós não podemos fazer nada para merecer a graça. Por isso é graça, né? Aí eu coloquei aqui na pergunta número 4 a resposta, né? Para nos lembrar que Ele é o Criador
lá no jardim do Éden. Depois, que ele é o Redentor, é aquele que liberta. Por isso ele dá o sinal, né? Ele vai chamar a atenção deles ali depois da libertação. E que ao receber a sua graça, quando nós somos libertos por essa graça, nós devemos descansar nessa graça, né? Nós devemos, assim como o salmista lá no Salmo 32, né? Ele vai falar: bendito, alegre, feliz é o homem cujo pecado não lhe é imputado, né? E ele descansou. Então nós somos salvos para obedecer e para nos manter em comunhão com ele e nos identificar como seus filhos. Então o sábado é realmente muito rico aqui nesse estudo. Agora, o que impressiona no conceito do sábado como sinal da aliança da graça, é que por séculos os judeus entenderam esse dia como sinal da redenção messiânica, conforme aqui Hebreus, né? Eles viam no sábado uma prévia da salvação do Messias. Visto que entendemos que a redenção vem somente pela graça, é importante você saber disso, e que a aliança é da graça, a relação entre o sábado, a redenção e a aliança se tornam clara. Aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 13, 14 e 15, clareia mais ainda. Portanto, ao contrário da opinião comum, o sábado, irmãos, é um sinal da graça salvífica de Deus. O sábado não é um sinal de salvação pelas obras, como alguns pregam. Agora, olha para mim. Você sabia que eu sou adventista do sétimo dia? E que eu estou pregando o que todos os adventistas pregam no Brasil e no mundo? Você sabia que essa lição da Igreja Adventista do sétimo dia, ela está sendo estudada nesse momento por mais de 22 milhões de adventistas? Esta lição é a mesma que está sendo pregada nos Estados Unidos, na Venezuela, Uruguai, Paraguai, o mundo afora. O povo adventista está falando que a redenção vem somente da graça e que a aliança é da graça e que a relação entre o sábado, a redenção e a aliança se torna clara. Portanto, ao contrário da opinião comum, o sábado é um sinal da graça salvífica de Deus. O sábado não é um sinal da salvação pelas obras, ponto. É um adventista que está falando para vocês. Lembra que eu falei? Eu precisei ser adventista para entender, porque as pessoas falavam que os adventistas pregavam a salvação pelas obras. Deuteronômio capítulo 5, verso 13, 14 e 15 diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Vai anotando aí. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Guardar o dia de sábado para quê? Para santificar. Como o quê? Como te ordenou quem? O Senhor teu Deus. E aí ele relata: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Aí, olha o que ele vai dizer agora. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Amém? Dia de santificação e libertação. Olha onde vai parar esse estudo, né? Porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito. É para lembrar para você, Mandeli, Deus está falando para mim, porque o que significa o Egito para nós hoje? Para você te lembrar que você era servo, que você era escravo do pecado nesse mundo, e que foi o Senhor Deus que te tirou dali, com mão forte, com braço estendido. Justificação, graça, porque eu não merecia. E ele me escolheu, ele fala: eu escolhi você, foi eu que escolhi. Eu te criei, eu te escolhi. Por isso o Senhor te ordenou, guarda o dia de sábado. E o Senhor, eu falo: Vanderlei, eu tirei você da servidão, meu amigo. Eu te libertei do pecado do mundo aí fora. Você estava perdido, você ia para o inferno. Agora você faz parte do time de libertadores, né? Você é liberto para fazer parte do time dos libertadores. Você é resgatado para fazer parte do time dos resgatadores. Aliás, o povo de Israel foi liberto e ganhou todo aquele status, todo aquele privilégio, não porque tinha o mérito próprio, porque Deus o escolheu para que eles fossem
a nação santa, sacerdócio real, que iriam receber bênçãos. Para quê? Para benefício próprio? Não. Para atrair todas as nações, porque todas as nações pertencem a Deus e Deus queria salvar a todos. Deus me salvou do mundo para o meu benefício próprio? Claro que não. Deus me tirou lá do mundo e me abençoou e continua me abençoando para eu abençoar as outras pessoas. Nunca foi para o meu benefício próprio. Nunca é para o benefício próprio. Tá? Se Deus tirou você, meu irmão e minha irmã, do mundo, te libertou, lembre-se, não é para o seu benefício próprio. Tá? É para você usar todas essas bênçãos para abençoar as outras pessoas. Para atrair as outras pessoas a esse Deus tão especial. Agora, por isso que nós precisamos guardar a sua lei. Tá? Porque como ser um exemplo atraente, que as pessoas olhem para mim e vejam o reflexo de Deus, se eu desobedeço a Deus, se eu sou um filho rebelde, se eu continuo matando, roubando, adulterando, cobiçando, etc e tal. Entendeu? Eu quero terminar o programa de hoje, irmãos, com uma matéria escrita por Egídio Serpa e assinado também, eu não sei qual é o grau de relacionamento, né? De Helena Colares Serpa, tá? E depois eu falo de qual comunidade evangélica eles são. Tá? Para vocês, primeiro, ouçam a leitura e depois eu vou falar de qual comunidade evangélica eles são. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 19, no Diário do Nordeste. Escrito por Egídio Serpa, egidio.serpa@svm.com.br, às 12 horas e 10 minutos, dia 12 de junho de 2020. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno conhecimento. Egídio Serpa escreve: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ele vai citar a Bíblia: não penseis que vim abolir as leis e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros e fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar, a palavra, né? Lá em Mateus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E ele diz, reflexão, abre aspas, o essencial não muda. Olha só, Egídio Serpa, ele diz, reflexão, abre aspas, o essencial não muda, fecha aspas. Ele diz, quando nos alerta de que nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Jesus nos ensina a ser coerentes com o projeto de vida que o Pai nos propõe por meio da sua palavra. Por isso ele confirma tudo o que está escrito quando também nos diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Vim para dar-lhe pleno cumprimento. Precisamos, então, ter consciência de que Deus não muda o seu plano. Por isso, o que era, é e sempre será. O essencial não muda. Logo, não podemos ficar nos confundindo hoje com as falsas ideias de que isto e aquilo são coisas do passado, que o mundo é outro e que os valores mudaram. Se mergulharmos dentro de nós mesmos, perceberemos que nada mudou e que nossa humanidade precisa hoje, como sempre, dos valores que a lei do Senhor nos propõe, como amor, justiça, santidade, paz. Se prestarmos bem atenção, iremos perceber que as pessoas que vivem contrárias à lei de Deus e assim ensinam aos outros têm uma vida infeliz e fazem com que outras pessoas também sofram. Isso se confirma quando presenciamos os noticiários da TV no mundo inteiro, roubos, traições, assassinatos, falcatruas, separações, crianças abandonadas, famílias destruídas, etc. O reino do céu começa aqui e agora. E se estamos obedecendo à lei do Senhor conforme o que Jesus nos esclarece, poderemos desde já nos considerar grandes no reino dos céus. Ser grande no reino do céu significa sentir-se inserido ou inserida no clima de justiça e de santidade que o Senhor nos oferece, tendo paz no coração
e percebendo a manifestação do seu amor na nossa vida. Assim fazendo, nós servimos de lição para quem nos conhece e acompanha a nossa peregrinação aqui na Terra. Pelo que tenho observado no mundo hoje, você acha que as pessoas vivem no reino dos céus? Qual será o motivo disso? A sua vida tem sido coerente com a palavra de Deus? Para você, os valores de ontem continuam valendo hoje ou mudaram? O que terá mudado no coração do homem? O que terá mudado no coração do homem? Assinado, por isso que eu disse, né? Helena Colares Serpa, escrito por Egídio Serpa, Comunidade Católica Missionária, um Novo Caminho. Um abraço a todos os irmãos da Comunidade Católica Missionária, um Novo Caminho. E aí, dá para refletir nas palavras do Egídio, baseado em Mateus, capítulo 5? Deus não muda. O plano de salvação de Deus, irmãos, ainda é o mesmo. Sempre foi Deus. Abraão foi justificado não por um sacerdote, não por Melquisedeque, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Quem libertou Moisés e o povo lá foi Deus. Quem deu perdão a Davi foi Deus. Quem deu perdão ao Vanderlei Francisco foi Deus. Quem quer te dar o perdão hoje, tirar as suas vestes sujas, e você ainda vai estar nu depois disso, ele vai vestir você com a sua própria justiça, com as suas próprias vestes, é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Entenderam a moral da coisa? Como é lindo estudar a palavra de Deus. Amém? Amanhã nós vamos falar do sábado como sinal de santificação. Eu já dei uma introduzida aqui, né, nesse tema. E também, lembrando do sábado. Por que Deus pede para a gente se lembrar do dia de sábado, né? Então vai ser importante também que estudemos isso amanhã, tá? Amanhã, terça-feira. Essa semana eu estarei aqui com vocês. Então vai dar para a gente fazer as duas lições. Muito bem. Obrigado, Laura. A Laura é lá de Itupeva, São Paulo. Obrigado, Jane. Angelina, Maria Shirley. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa hoje. Você aí no canal Falando de Cristo na Estrada. Se você não inscreveu ainda, se inscreva, tá? E, aliás, nos ajude aí, tá? Indique aí para as outras pessoas do nosso canal. Você aqui no Facebook também. Se você não está seguindo o Facebook, a nossa página aqui é a página Rádio WF. Tá? Digita aí, siga a nossa página. Estou louco para chegar a 5.000 pessoas para fazer um lançamento, uma grande festa aqui, né? O canal está funcionando como experimental e eu falei, eu quero convidar o pastor para orar comigo aqui, santificar esse trabalho, né? Abençoar esse trabalho quando chegar a 5.000. Mas nós já estamos trabalhando lá no canal. Aliás, a pregação de ontem lá na igreja, falando de Davi, né, lá na Pioneiros, amanhã já estará aqui no Facebook, no Falando de Cristo na Estrada. Está aqui no Facebook, na página da rádio, e amanhã já estará na playlist Falando de Cristo na Igreja, né? Então você acompanha. O programa de hoje, amanhã também vai estar já aí no Falando de Cristo, né? Programa Falando de Cristo, tá? Como é que é isso? É que no nosso canal Falando de Cristo na Estrada, coloquei 3 playlists lá para ficar fácil de você entender. Tem um playlist Falando de Cristo na Estrada, aquele trabalho que a gente sai daqui, a gente começa a filmar, né? Uma Golzinha Pro, ainda sem estabilizador, eu vou contando, mostrando a estrada. Lá no futuro, quando a gente estiver mais estruturado, eu quero chegar numa cidade e mostrar um lugar mais bonito, uma cachoeira, uma praça, um lugar interessante, né? Mas eu vou mostrando esses lugares bonitos para as pessoas perceberem que toda essa beleza, tudo isso que está disponível para nós como seres humanos, presente de Deus. Ele é o Criador. É fazer as pessoas ver Deus através da natureza, como Paulo fala. Olha, nem precisa fé, né? Basta olhar para a natureza, você vai ver a segunda Bíblia de Deus, que é a natureza, né? Que a natureza possa ser usada por nós para fazer as pessoas refletir no Deus Criador, ok? E eu gosto de mostrar igrejas, né? Eu já mostrei lá no canal Assembleia de Deus, eu já mostrei cristã, né, no Brasil. Estou indo para Tailândia semana que vem, eu quero ver se eu consigo mostrar lá aí uma igreja ou outra. Onde eu for, eu quero estar mostrando para vocês, orando com os pastores, né, os representantes locais. É muito bom criar esse relacionamento. Falando de Cristo na igreja, outra playlist. É o meu trabalho na igreja, tá? São vários que eu comecei a postar já. Ontem eu estive na Igreja Adventista da Pioneiros e preguei sobre Davi, né, dentro desse tema das alianças. E está lá. Amanhã vai estar aqui no Falando de Cristo na Estrada, tá bom? E esse programa de hoje está aí, programa Falando de Cristo, é transmitido ao vivo aqui no Facebook e já vai no dia seguinte também para o Falando de Cristo na Estrada, tá bom?
Que Deus possa abençoar ricamente você, toda a sua família. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão mais uma vez. Nos ajude, meu Pai, na compreensão da tua palavra, na aceitação do teu evangelho de salvação. Seja com cada irmão, cada irmã, aqueles que ficaram com algum tipo de dúvida, porque até aqui não tinham aprendido a respeito do seu santo sábado como sinal da aliança. Sinal da criação, sinal da redenção, sinal de santificação, que o Senhor escolheu e nos deu como presente, para ser sinal entre o Senhor e o seu povo. E nós somos o seu povo. Nós aceitamos caminhar contigo. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por ter nos amado e continuar nos amando. Obrigado por estar preparando um lugar maravilhoso para todos nós. Eu te peço, Senhor, seja com cada um desse irmão, dessa irmã, cada família representada. Derrame a sua bênção, derrame a sua graça e faça com que haja pleno entendimento e compreensão da tua palavra e que nós possamos cada dia mais viver a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.